Boa noite, estamos aqui para mais uma atividade da Escola Livre de Filosofia. Boa noite, Boa estamos aqui noite. para mais uma atividade da Escola Livre de Filosofia. Seja bem-vindo, meu querido Muito amigo, obrigado. professor Sim. Felipe Karasek, que Obrigado. irá conversar conosco hoje sobre Nietzsche. Hum. Professor Felipe Karasek, eu, eu vou deixar que o senhor se apresente, se for Claro, possível. Sérgio. Pode ser? Claro que sim, pode deixar, sim. Ah, eu posso começar então. Posso começar já? Vou lá. Então tá. Muito Então tá. obrigado a Eu que todos que estão agradeço. presentes também. Sim. Muito bom. Sérgio, muito obrigado pelo convite, né? E por essa oportunidade de falar um pouco sobre Nietzsche e reencontrar, assim, os amigos, as pessoas que é sempre uma satisfação, porque quando a gente se encontra e começa a conversar, remete ao início da minha formação em filosofia, né? Agora, sim, eu tenho alunos que estão assistindo aqui também, né? Mas, assim, o Sérgio foi meu primeiro professor de filosofia, né? Ele é o responsável por tudo. Né? Então eu tenho muita felicidade em falar disso, assim, que teve um momento muito bonito, assim, de epifania, a gente foi se cativando, é uma questão aqui para mim do afeto também, além da intelecção, então eu estou muito feliz com esse convite, com essa participação, é uma relação com o tempo, isso vai lá para 2006, 2007, então eu fico muito feliz em Agradeço participar. muito ao universo pela tua existência, Felipe. Eu que agradeço, Sérgio. Nossa, é recíproco, né? Acho que dali, felizmente, tudo mudou, né? Então tá tudo bem. E a gente tem essa relação linda até hoje, essa parceria. A gente tem vários alunos, várias pessoas, amigos que trabalham com a gente. Eu gosto muito, assim, desde a primeira organização da Olimpíada de Filosofia, né? A gente começou lá. Isso eu acho muito bacana. E eu gostei muito, então, dessa oportunidade e de falar um pouco sobre essa temática tão provocadora. Depois dos nossos encontros, dos nossos estudos, que remete lá à especialização em ensino de filosofia em 2006, 2007, uma série de estudos foram desenvolvidos e, e eu comecei ali aos meus estudos sobre o pensamento de Nietzsche, né? Então, depois dessa especialização em ensino de filosofia, eu segui por toda a vida, muito pelo estímulo também, incentivo do Sérgio, segui pela vida acadêmica, assim, fiz da graduação na licenciatura em filosofia até o doutorado. Esse semestre estou retornando à PUC para o meu estágio de pós-doutorado. Agora começa aí na próxima semana, com toda a felicidade e supervisão do professor Ricardo Tim de Souza. Então, estamos voltando agora para o lugar onde tudo começou. Mas eu tenho, então, de 2006, 2007 até agora, né, 2021, uma trajetória dentro da filosofia que passa da licenciatura em filosofia até o doutorado e o pós-doutorado. Até o doutorado, todos os meus trabalhos e pesquisas versaram entre várias coisas, mas principalmente sobre Nietzsche, e sobre o pensamento de Nietzsche, na verdade. Então, a respeito disso que eu gostaria de falar um pouco hoje. E o tema que você vai abordar hoje é sobre Nietzsche e o profundo amor pela Pelo vida, viver. pelo É, viver. exatamente. Eu vou deixar então você fazer a sua apresentação. Já Tá temos bem. diversas pessoas aqui Que presentes. bom. E na medida em que alguém tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário, né, Uhum. envie aqui para a lista do chat aqui do grupo, tá? Uhum. E nós comentaremos. E eu vou deixar um pouquinho o Felipe com vocês. Muito Tá obrigado, ótimo. Felipe, pela tua presença. Muito Eu que carinho. agradeço, então. Obrigado. Obrigado, assim, a apresentação, assim, ela é uma apresentação biográfica e afetiva junto, né? Então, é importante fazer isso. Eu acho que é bem importante falar desde esse ponto de vista, assim, para mim é bem importante. Mas, assim, agora vou pegar o tema, então,
como o Sérgio pediu assim, me apresentar, então esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professor de filosofia. E eu vou apresentar para vocês hoje uma temática que eu gostaria de criar debate, de criar diálogo, de falar um pouco a respeito de uma temática, principalmente a respeito do pensamento do Nietzsche, que é o tema da minha provocação, que é o título dessa noite de hoje, que é Nietzsche e o profundo amor pelo viver. E, em uma primeira medida, né, eu acredito que essa temática, que esse assunto, ou até mesmo que um título que ele é ao mesmo tempo uma provocação, ele gere alguma suspeita, porque a gente tem duas percepções aqui quando começa a falar sobre o Nietzsche. A primeira delas é que Nietzsche é um autor que interessa até hoje, e que ele é um autor instigante, ele é um autor interessante que mexe com as pessoas se interessam a conhecer o pensamento, em conhecer o pensamento do Nietzsche. De alguma maneira a gente brinca assim, dizendo Nietzsche é pop, as pessoas se interessam pelo Nietzsche e querem saber mais a respeito. Em segundo lugar, essa disposição ela vem acompanhada de uma expectativa, ou pelo menos de alguma percepção, de que Nietzsche tem algo importante a dizer sobre a vida e o viver, relacionado à existência humana, relacionado à vida em geral. Nietzsche tem algo a nos dizer sobre isso, ou disse alguma coisa que é interessante, pela qual eu gostaria a qual eu gostaria de conhecer. Mesmo a gente não sabendo, na minha visão, muito bem sobre o que nós estamos buscando, a gente tem essa expectativa sobre Nietzsche. Tá? E a minha primeira intenção, assim, na fala de hoje, é elucidar um pouco essas abordagens, assim, falar um pouco por que o Nietzsche é tão ainda interessante, tão atual, por que Nietzsche interessa as pessoas e se ele tem alguma coisa a nos dizer pela vida, para a vida, por uma significação maior da ideia de viver, para chegar então nessa ideia de pensar um amor profundo pelo viver, o que significa isso em Nietzsche. E para falar disso eu falarei daquilo que é tão importante em Nietzsche, que é o amor fati, né? Que é essa terminologia tão bacana que Nietzsche vai representar aí nas suas obras mais importantes. Então eu vou começar com algumas camadas de apresentação, até desenvolver todo o argumento que dá esse título, e espero que a gente possa ainda conversar um pouco, responder algumas questões, escutar, fiquem à vontade para usar o chat, conversar com o Sérgio também. Tá? Então essa é uma proposta. Bom, em primeiro lugar, tá? E eu estou, claro, a gente pode conversar. Em primeiro lugar, o Nietzsche ele é um autor curioso porque ele foge dos padrões clássicos do século XIX, de fazer filosofia. Percebam assim, o Nietzsche ele nasce em 1844 e morre em 1900. Digamos assim, a sua vida intelectual e filosófica ela termina em 1889, quando Nietzsche tem uma espécie de crise nervosa, a qual o deixa em um estado vegetativo por 11 anos. Então, de 1889 a 1900, Nietzsche não teve uma vida filosófica produtiva. Ele escreveu todas as suas obras da juventude até a metade dos 40 anos. Tá? Então, essa é uma primeira... Então, é uma filosofia da intensidade, uma filosofia de uma reflexão profunda sobre o significado de existência, sobre o significado de vida, de viver, porque Nietzsche, desde a juventude, é acometido, hoje nós sabemos, de uma doença neurológica degenerativa, a qual é uma doença genética, a qual levou também à morte o pai do Nietzsche, e a mesma doença, que ela é uma doença rara, tem uma sigla que identifica o nome dessa doença, a sigla é MELAS, e essa doença vai trazendo vários sintomas, como crises de enxaqueca, como dores de cabeça terríveis que deixam Nietzsche de cama por semanas. Nessas crises, ele mal conseguia abrir os olhos. Nietzsche diz nos seus fragmentos que raros eram os seus momentos de saúde, de plena saúde. E que quando isso acontecia, era necessário viver esses momentos com toda a intensidade.
Então, em primeiro lugar, nos fragmentos póstumos, Nietzsche nos deixa saber que ele foi acometido em um primeiro lugar, em uma exigência da valorização desses pequenos significados da existência, justamente porque ela eram momentos ocasionais de Nietzsche, num momento de gozar de grande saúde, como o próprio autor diz. E várias vezes nas suas anotações, essa noção de grande saúde vai aparecendo quando ele fala de uma existência vinculada e, digamos assim, muito inserida na busca por essa saúde, que não era o caso de manter a sua consistência durante muito tempo. Nietzsche, pensando disso, a partir disso, torna a vida, o viver e a existência como a sua principal tarefa filosófica. Nesse sentido, Nietzsche vai afirmar que viver com o significado e a intensidade que ele vai trazer, a qual nós vamos desenvolver, significa muito mais do que já foi escrito em filosofia. Nietzsche, claro, ele desafia os principais pensamentos do século XIX, ele coloca em conotação grandes pensadores, né, e trabalha num sentido de enfrentamento com essas filosofias e parte de um pressuposto de que o corpo, a existência, o sentimento, o afeto é o imperativo primeiro das preocupações filosóficas. Ele diz que a filosofia começa no corpo, na corporeidade, nos sentimentos, e que isso é tão raro e tão especial, em alguma medida, que nós não deveríamos nos apegar a um distanciamento do que é corpóreo, do que é sensível, do que é afetuoso. E esse ponto de partida da filosofia nietzschiana, que estabelece o corpo como o princípio gerador, a existência fenomênica de mundo, a relação do ser humano com as coisas, com a existência, numa relação fenomenológica, por que não dizer assim? O termo é anacrônico, mas a gente está usando só como analogia, numa relação fenomenológica com a realidade, esse já é um ponto de partida. Aqui tem um enfrentamento. Já Nietzsche vai trabalhar com esse enfrentamento na sua filosofia da juventude, nos seus primeiros textos já, ensaiando os enfrentamentos que esse tipo de afirmação ocasionarão. Tá? Entrar dentro de um confronto com a metafísica vigente, no sentido que ela tinha até então no século XIX, não era uma tarefa fácil. E aí Nietzsche toma as rédeas desse enfrentamento e assume esse ponto de partida, produzindo não uma ausência de metafísica, mas uma nova metafísica, uma metafísica naturalizada, uma metafísica naturalista, no qual o ponto de partida é o corpóreo. E se há algo metafisicamente falando, é o emocional, o sensível, o psicológico, o intelectual e não, como citando Nietzsche, não há, além disso, não há nada nem acima nem abaixo. Tá? Essas afirmações do Nietzsche vão consolidando e colaborando para a construção de um pensamento original, inovador, que traz novas interrogações, ao mesmo tempo que traz novas perspectivas para perguntas fundamentais da existência sobre as quais os seres humanos, num sentido filosófico existencial, sempre se debruçaram. Cito de onde nós viemos, qual é o sentido do que fazemos aqui, para onde vamos. Né? Essas três perguntas que cercam o indivíduo existente são respondidas ou abordadas por Nietzsche de um ponto de vista natural, excluindo da possibilidade de resposta qualquer metafísica transcendente ou transcendental, um pensamento vigente no século XIX, para o qual o enfrentamento e essa coragem de enfrentamento para Nietzsche foi necessária, mas que trouxe para ele uma série de prejuízos assim relacionados principalmente a uma vida acadêmica, uma vida como escritor. Né? Isso é uma forma de dizer que o pensamento não foi do Nietzsche, originalmente falando, não foi muito bem recebido na sua época. Ele se anuncia já, num sentido posterior, como um pensador póstumo, um pensador por vir. Né? Um pensamento que, para o seu tempo, não será entendido
ele anuncia a sua extemporaneidade, um pensador fora do tempo. Isso vai ser desenvolvido no Assim Falou Zaratustra, no qual ele vai dizer que, bom, ainda não chegou o tempo dos ouvidos que conseguem me ouvir, justamente por essa necessidade de enfrentamento entre uma metafísica transcendental e uma metafísica não transcendental, como a gente tem falado a respeito do Nietzsche. Pegando essa primeira fundamentação, assim, só a primeira base, e pegando essa estrutura de inserção do Nietzsche do pensamento do seu tempo, somado a uma reflexão que parte do corpo e dos problemas fundamentais da existência, a gente consegue se aproximar dessa primeira perspectiva, muito mais do que uma resposta. Uma primeira perspectiva de, bom, por que Nietzsche interessa tanto? Né? Por que Nietzsche ainda é um pensador interessante? Porque ele parte de um pressuposto que, se nós, como nós somos seres humanos, em algum momento, independente de estar vinculado com a filosofia ou não, nós vamos questionar o sentido da existência. Nós vamos questionar sobre qual é a origem da existência humana no mundo, de onde viemos. A pergunta pela origem, ela será uma interrogação existencial. A busca do sentido da existência, a pergunta pelo sentido, em algum momento reflexivo, vai acontecer também. E, por fim, o questionamento mais radical e mais profundo, que é a pergunta pela finitude, também acontecerá, e a angústia da finitude se instalará sobre os seres humanos, e eles precisarão entrar numa camada refletida, nós, seres humanos, para que a experiência e a certeza da finitude não nos encaminhe para uma espécie de pessimismo. E esse pessimismo, então, precisa ser superado. Eu atribuo a essas reflexões que fundamentam o pensamento do Nietzsche um interesse continuado, porque a extemporaneidade do Nietzsche, ela é uma extemporaneidade que se coloca para fora do século XIX, mas em direção a um futuro por vir, no qual as reflexões sobre o sentido fundamental da existência humana seriam recuperados depois de algumas experiências catastróficas do início do século XX, no qual, desde o existencialismo, a pergunta radical pelo sentido da vida humana precisará ser retomado, e Nietzsche entra na metade do século XX com toda a força reflexiva, justamente por trazer à tona essa responsabilização. O ser humano, pensando a si mesmo, pensa também na sua relação com os outros. E o ponto de vista existencial e fenomênico é o lugar que tudo começa. Nietzsche tem um estilo de escrita que direciona essas perguntas e essas interrogações para o leitor. Nietzsche fala o tempo inteiro com o leitor, criando artifícios de linguagem, consolidando um estilo no qual o leitor se reconhece a cada linha e encontra nas formas de escrita nietzschiana, no estilo de escrita nietzschiana, as suas preocupações existenciais, as suas dúvidas. Não é exagero dizer que Nietzsche fala com o leitor. E o leitor se reconhece porque reconhece ali no texto a si mesmo a partir de suas interrogações fundamentais. E aí ele se vincula ao texto. E aí Nietzsche se torna ainda mais denso, imperativo e aí interessante. Né? Então, essa primeira questão, né, por que Nietzsche ainda interessa tanto, é porque não perdeu ainda o tempo de interrogar sobre o sentido da existência e os seus distanciamentos fundamentais, o problema da origem e o problema da finitude. E isso ainda é a grande preocupação e consolidação humana no mundo. Isso sintetiza, em primeiro lugar, a pergunta pela fundamentação da existência. E aí Nietzsche direciona, pelo seu estilo de escrita, diretamente essas interrogações para os leitores. Então, eu acredito que não só Nietzsche ainda é atual, como ele não cessa de ser atual, e por isso que cria tanto esse vínculo. É assim que eu começaria a falar do primeiro momento. Aí depois, agora, eu vou entrar em outros conceitos. Por falar, Sérgio, alguma coisa? Eu vou aguardar a sua fala, mas Tá. eu estou pensando aqui. Tá, que bom. Qual é o sentido da vida, afinal?
Pois é, né? É, eu acho que legal, assim, uma aproximação dessa pergunta, né? Acho que o Nietzsche reflete sobre isso, assim, e apresenta algumas perspectivas, né? Eu acho que o Nietzsche perguntaria, assim, quais são os sentidos da vida, né? Eu acho que ele abordaria, assim, dentro do perspectivismo, né? Mas dentro de um ponto de partida fundamental, que eu acho que é um momento assim de falar do Nietzsche. Agora acho que eu vou entrar direto no tema, já que eu consolidei isso, essa base, porque o tema da pergunta ou da provocação dessa fala é o Nietzsche e o profundo amor pelo viver. É legal que, assim, eu acho que, nesse sentido, essa pergunta, essa temática que eu sugeri, ela, claro, ela é uma oportunidade para a gente falar um pouco sobre o assunto, assim, ela é um tema bem retórico, porque nem amor, nem viver significam aqui literalmente o que está apresentado para o Nietzsche. E uma das expressões e um dos conceitos que o Nietzsche cunhou para falar a respeito da sua relação fundamental com o viver, com a vida, e falar um pouco de amor, é o termo amor fati, né? E eu consigo falar, então, já que o ponto de partida do Nietzsche é a existência humana, é a corporeidade, é a própria natureza. E ele fala com o leitor, deseja que a filosofia seja um exercício forte de experiência existencial e de reflexão e retomada de todas as perguntas fundamentais, tentando ir anteriormente, chegar anteriormente aos valores já pré-estabelecidos. Nietzsche pretende nos resetar com seu estilo para que a gente comece a pensar de novo. Se tudo isso vai formando essa base, ele entra também no enfrentamento com a tradição clássica, com a tradição moderna. O que ele pretende com isso, assim, com todas essas provocações, problematizações, né? Que vida é essa que Nietzsche anuncia? Em primeiro lugar, o ponto de partida que eu acho que a gente pode começar para puxar algumas perspectivas sobre essa temática e falar sobre o viver e o amor em Nietzsche é a temática do amor fati, porque ele solicita outros conceitos nietzschianos. Tá? Uma tradução direta do amor fati poderia ser amor ao destino ou amor à fatalidade, a ideia de fato. Tá? Não é uma tradução literal, não fica bom. Tá? Eu acho que o melhor jeito de nós anunciarmos a tradução, assim, e eu uso com isso a pesquisa, assim, nos grupos de estudos Nietzsche, é usando a própria fala do Nietzsche, assim, até que eu separei aqui para nós lermos um trecho, assim, que eu acho sempre bom ilustrar com o texto. Amor ao que é necessário. Eu acho que essa é a melhor tradução do amor fati e ela nos provoca um exercício hermenêutico de interpretação dessa temática em camadas. Essa primeira aparição está nas notas do Nietzsche, lá de 1881, e sai publicado em 1882, quando Nietzsche escreve e publica essa obra aqui intitulada A Gaia Ciência. Essa obra é uma obra muito importante nas publicações do Nietzsche. Vejam que na Gaia Ciência está a metáfora do homem louco, está a metáfora da morte de Deus, está a metáfora do eterno retorno, está anunciado o amor fati. Então, dentre todas as obras que Nietzsche publica, e cada obra tem a sua conceituação importante, a Gaia Ciência é uma obra fundamental de apresentação dos principais conceitos que ele elabora de uma maneira já mais consistente, que fundamentam as experiências do Zaratustra, a obra magna, mas que na Gaia Ciência já estão elaboradas de forma aforística e bem num conceito amadurecido. Eu diria assim, as intuições do jovem Nietzsche no nascimento da tragédia e no humano demasiado humano se consolidam conceitualmente na Gaia Ciência, que forma a base de escrita dos Assim Falou Zaratustra, a obra magna, em que Nietzsche escreve num prefácio de 1886, que é a obra que ele conseguiu dizer com o estilo e a forma que ele desejava e que ele não conseguiu fazer nos seus livros anteriores. Então ele entende já, né, numa declaração pessoal, o Zaratustra como sua obra mais acabada. E aqui na Gaia Ciência, na abertura do livro 4, onde aparece pela primeira vez na obra publicada de Nietzsche o conceito de amor fati,
O Nietzsche nos dá boas pistas para nós começarmos a interpretação sobre esse conceito, e significa que nós traduzimos amor ao que é necessário. Eu vou pedir licença agora para citar esse texto e esse trecho, porque ele é muito bonito, e é bom sentir assim, esse texto do Nietzsche, do escrito. E ele é um tipo de ode, esse Nietzsche. Ele escreve, a primeira aparição do Amor Fati é um tipo de elogio e de um pedido à entrada do ano novo. Então Nietzsche escreve como se estivesse pedindo algo para o ano que inicia. E o título desse aforismo, que é o aforismo número 276 da Gaia Ciência, é intitulado Para o Ano Novo. E aí eu cito agora esse parágrafo. Nietzsche diz: eu ainda vivo, eu ainda penso, ainda tenho de viver, pois ainda tenho de pensar. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Eu sou, portanto penso. Eu penso, portanto sou. Hoje, cada um se permite expressar o seu mais caro desejo e pensamento. Também eu, então, quero dizer o que desejo para mim mesmo e que pensamento este ano me veio primeiramente ao coração. Que pensamento deverá ser para mim razão, garantia e doçura de toda a vida que me resta. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fati, ele diz. Seja este doravante o meu amor. Amor fati. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar. Não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. Fecha a citação. Então, eu acho que aqui a gente tem todos os elementos agora para não só corroborar o título, mas também fazer jus à apresentação introdutória. Essa ideia assim, a gente teve a experiência do texto, do autor que fala conosco, que nos interroga, que pela sua maneira coloca os problemas fundamentais da existência à tona, na qual nós nos reconhecemos também e temos esse mesmo desejo de dizer sim, de entender alguém que faz das coisas necessárias beleza. As coisas necessárias são aquelas que a gente não consegue mudar, que elas são dadas como tal. Basta aí aprender a um relacionamento com essas coisas da existência em vez da transfiguração. A transfiguração é em si, não para fora. Esse é o grande momento de percepção do Nietzsche. Então, Nietzsche tem, agora para entrar nessa interpretação, Nietzsche tem essa declaração do amor fati um pouquinho depois de conceber a visão sobre o eterno retorno. E aí essas duas conceituações vão entrar junto e eu vou trazer. Então, o amor fati, vocês perceberam, é um tipo de fórmula para o Nietzsche, é um pedido. A primeira camada interpretativa que eu coloquei é assim, é uma forma para a grandeza da vontade afirmativa dos seres humanos. Nietzsche trabalha e pensa que o amor fati, esse dizer sim de maneira afirmativa para a vida, mesmo com tudo que é necessário, ou seja, para o trágico, para o difícil, para o sofrimento, para o dolorido, como partes constituintes da própria realidade da existência, e que nós não deveríamos negar ou projetar uma outra existência para fora disso, em que isso não, simulando para Nietzsche, como se isso não fizesse parte. A vontade afirmativa do amor fati nos seres humanos, essa espécie de compreensão existencial incondicional, eu digo, tá? Diante de todas as coisas inscritas no tempo. Então, diante de todas as coisas inscritas no tempo, que é o tempo do mundo, que é o tempo da vida, nós compreendemos e afirmamos, e não queremos nada de outro modo. E essa é a primeira síntese, né? Não querer nada de outro modo significa para o Nietzsche, e ele tem textos relacionados a cada uma dessas partes, não querer nada de outro modo é não se refugiar em um passado. Nós conhecemos as duras críticas de Nietzsche ao romantismo como um esconderijo daqueles que amam ao passado,
por não afirmar o presente, por ter uma carga de sofrimento demasiada e uma espécie de não lapidação da angústia, segundo Nietzsche, né? Um certo tipo de palavra específica ali para o século XIX. E que também não queremos nada de outro modo para o futuro. Ou seja, nós não desenvolvemos uma ansiedade de um certo tipo de inconsistência afirmativa, que a gente tem uma insatisfação constante com as coisas que nos acontecem. Poderia ser de outro modo, ou também a sentença que Nietzsche diz assim, a espera da felicidade ou da vida boa sempre para depois. Né? Depois eu serei feliz, depois da aposentadoria, depois da faculdade, vou ser feliz depois da live, depois da palestra. É uma vida projetada para depois, fundamentada pela ansiedade, então o sofrimento. Então, para o Nietzsche, isso são refúgios, escapes fantásmicos do mundo que não permitem uma vida no tempo possível, que é o tempo do presente, que é o que o Nietzsche chama do amor ao instante. Essa educação existencial fundamentada pela percepção do amor fati como uma afirmação incondicional da existência, uma vontade afirmativa que pensa o instante, e nisso já é um resultado de qualquer metafísica transcendental. A transcendência fora da corporeidade, para Nietzsche, é um ponto de partida, né? Não é possível a transcendência fora da corporeidade. Então, uma ideia de uma metafísica naturalista já está imposta aqui. E aí, essa agora superada em Nietzsche uma metafísica transcendental, para ele, ou sobrenatural, para ele é uma transcendência agora da temporalidade e uma educação sobre passado e presente. É radical, o pensamento difícil. Então tem uma colocação assim de um encapsulamento do amor ao instante. E aqui entra o problema. Né? O amor ao instante, desprovido da relação com o passado e com o futuro, precisa afirmar totalmente o agora, de uma maneira responsável, que essa visão e essa relação com o agora se repita da mesma maneira ao infinito e que não surja daí nenhum tipo de arrependimento, que é a ideia do eterno retorno. A pergunta do Nietzsche é uma reflexão. Eu vivo o meu agora do exato momento que, se repetisse ciclicamente ao infinito, eu não faria nada diferente? Essa pergunta é crucial para entender o amor pelo viver. O profundo amor pelo viver é principalmente um amor pelo instante em que eu não identifico nada que poderia ser diferente do que está acontecendo agora pelas minhas escolhas. E se repetisse ao infinito num looping eterno, eu não me arrependeria de nada. Aqui a gente começa, porque Nietzsche ele vai colocando os seus conceitos paulatinamente, e a cada novo conceito é como se a gente fosse sentindo o peso das suas afirmações. Por isso que ele é uma reflexão existencial bem contundente. Essa primeira camada de reflexão do profundo amor pelo viver com a primeira reflexão sobre o amor fati. Vejam que essa afirmação ela significa diretamente uma pressuposição relacional com um texto do mesmo livro, que é o texto do Homem Louco, em que ele anuncia a morte de Deus, que é uma grande metáfora. Vejam que isso é assim, nas conversas comuns, né? Nietzsche é tratado como aquele que matou Deus, mas não é isso, né? Quando a gente lê o texto em que Nietzsche anuncia isso, que é o texto da Ciência, o homem louco, né? é uma metáfora a um conhecido personagem da Grécia Antiga que andava em pleno meio-dia com um lampião, perguntando diante do rosto das pessoas onde está o homem, né? Onde está o ser humano. Né? Uma metáfora cínica, né? Segundo o cinismo filosófico. Mas o Nietzsche coloca o homem louco como alguém vestido como um louco, ou agindo como um louco, com um lampião ligado em plena luz do dia, na praça do mercado, que é uma metáfora muito importante no pensamento do Nietzsche, né? A praça do mercado, né? Pessoas com os ouvidos, eles assim, com os ouvidos cegos demais para ouvir, né? E entorpecidas pelo burburinho da multidão. E ele pergunta: procuro Deus. E o homem louco anuncia a morte de Deus, né? Ele avisa que Deus está morto. E culpa as pessoas da praça, responsabiliza as pessoas da
da praça, isso aí, claro, né? Responsabiliza as pessoas da praça pela morte de Deus, diz: nós matamos Deus, nós somos os seus assassinos. Num sentido interpretativo simples, seria um anúncio de um certo tipo, que é uma palavra que Nietzsche usa em francês, décadence, que é uma certa decadência da potência normativa da moral platônico-cristã, como uma sustentação da sociedade e da existência por vir. Então, a morte de Deus, assim como um anúncio de um tempo em que a falência de estruturas binárias e dualistas que sustentaram e sustentariam, ou sustentavam a normatividade, a sociedade, as pessoas, as crenças por muito tempo, está entrando em um tipo de decadência. E o eterno retorno traria um certo tipo de repotencialização do instante, já que agora é um sentimento de vazio, é um sentimento, como diz o Nietzsche, de uma espécie de sensação de algo oco. O que agora vai nos sustentar? Né? Como o Nietzsche diz assim, o que faremos agora com que passamos uma esponja que secou o mar? Como nós nos sustentaremos agora? Né? E aí, diante dessa anunciação do homem louco, da morte de Deus, vai sendo colocado um imperativo de responsabilidade no próprio ser humano de encontrar os fundamentos da sua própria existência, por esse enfrentamento forte assim das perguntas existenciais fortes. Mas Nietzsche já dá uma segunda camada e diz assim, mas o problema da origem e o problema da finitude, eles têm que ser pensados e logo abandonados. Sobre a única pergunta que dá para fazer algo é a busca do sentido. E ela é uma criação a partir da potência do instante. E aí nós vamos entrando dentro dessas camadas de fundamentação. Tá? Então, esse pedido do Nietzsche na Gaia Ciência é um desejo por alguém que diz sim, já que essa possibilidade ou afirmação desse sim é algo muito difícil de ser feito. O amor fati, ele reaparece depois no Ecce Homo, né, na autobiografia, no capítulo Porque Sou Tão Sábio, é um livro de 1889, escrito isso é uma coisa legal assim, a gente falar, agora eu falei, me veio assim como um insight, né? O Nietzsche é muito irônico, tá, pessoal? Então, assim, esses títulos, essas formas de escrita, a gente não pode levar tanto ao pé da letra, né? O Nietzsche, ele provoca os seus leitores, porque em alguns capítulos ele escreve assim, que ele buscava certos leitores ideais, assim, que reconheceriam as suas ironias, né? Que não cairiam direto nas suas armadilhas. Isso é uma coisa interessante, assim, né? Quando ele diz por que sou tão sábio, né? Porque eu tenho grande saúde. Isso tudo são ironias e estratégias, né, estilísticas para prender o leitor também, assim, para gerar um certo tipo de apego, né, ao texto, assim, essa curiosidade de entender por que alguém colocaria um título como esse num texto, né? Então isso é uma estratégia nietzschiana assim, que utiliza muito da ironia e dificilmente ele está dizendo objetivamente o que está escrito, né? Precisa assim dessa lapidação. Mas no Ecce Homo, o Nietzsche diz que o amor fati ele não é algo conquistável, né? Ele não é conquistável pela vontade, né? Ele cria uma outra camada, assim, num sentido mais profundo, é aquilo que lhe é mais imanente. Para mim, diz Nietzsche, o amor fati é o que há de maior imanência na realidade. Ou seja, aquilo que está inserido, que está contido no existencial, no real. É essa capacidade de achar uma estratégia, um exercício, uma espécie de cuidado que nós possamos consolidar o nosso profundo amor pelo viver, por uma percepção de que o amor fati é a imanência imperativa à realidade. Tá? Isso nasce dessa relação com a possibilidade de repetição cíclica de todos os acontecimentos, que é a própria tese do eterno retorno. Esse dizer sim é uma opção que traz sem desconto, sem exceção, sem seleção e sem salvação. Então, tem sim uma possibilidade subjetiva, pessoal, de autoaprimoramento, de superação, mas não significa salvação. É um tipo de arete colocada dentro de uma virtude, né, de um autoaperfeiçoamento dentro das próprias realidades que ocupa, mas que não é para outra vida, é nessa vida.
né? Esse é outro conceito que às vezes é colocado assim de uma maneira ligeira, que a gente tem que cuidar, que é a ideia do além do humano, do super-humano, do Ibermensch, né? Não tem nenhuma tradução boa, eu uso Ibermensch, porque eu acho que é a melhor forma de colocar no original. Tem um sentido que diz assim, como se transvalorar sobre si mesmo, né? Ou seja, tem como ser potencialmente mais do que se está. É uma busca dentro da sua própria autoexigência de melhoramento na vida, naquilo que faz, principalmente nesse... Eu acho que esse pedido que nós lemos da Gás Ciência ao Ano Novo já denuncia esse conceito de Ibermensch, né? É uma autoexigência para conseguir afirmar a si mesmo, fundamentado constante e cuidando com essas fugas ao passado, ao futuro ou a transcendentalismos, né? Que esse ismo é importante aqui no Nietzsche. Então, com isso, Nietzsche chega dentro de uma radicalidade do pensamento filosófico, onde ele consegue inovar conceitualmente e ele vai criando assim a originalidade do seu pensamento, se afastando de conceitos que eram utilizados classicamente até o século XIX como caos, contingência, liberdade da vontade, finalidade. Nietzsche vai tentando lapidar um significado de filosofia que não utilize mais esses conceitos, inovando com a sua filosofia do futuro, né? Ou aquilo que ele diz, assim, numa metáfora que depois ele se arrepende horrivelmente ao Richard Wagner, e depois ele escreve não só um livro se defendendo dessa sua adesão de juventude, quanto mais por ter utilizado alguns conceitos do wagnerismo. Então isso depois para Nietzsche se torna um problema existencial do qual ele sente a necessidade de retratação pública, o qual ele faz intensamente em todas as oportunidades que ele pode, ou que ele pode a partir da publicação. Então, eu quero finalizar essa argumentação dizendo assim: o amor fati e o profundo amor pela vida do Nietzsche é ancorada numa corporeidade, num apego fundamental, num instante temporal, num tomar a si mesmo como tarefa existencial. Se há alguma arete, é o autoaperfeiçoamento, é o autoaprimoramento, é a tentativa de lidar com esses conceitos e com essas perguntas fundamentais, fundamentando ou transformando a subjetividade a partir de uma reflexão consistente, também contemplativa, insistente sobre essas questões fundamentais, evitando essas armadilhas que o Nietzsche entende como algo que deve ser evitado nesse sentido de arete, nesse sentido de autoaperfeiçoamento, nesse sentido de outra conexão com a existência, com o mundo, com a realidade, escapando desses conceitos e fundamentando outras questões. Então, assim, o eterno retorno, que é essa ideia de um loop infinito que valoriza um instante, traz a ideia do Ibermensch, que é essa ideia de superação dentro da própria existência, que traz a ideia do amor fati como postura diante do mundo. Então, essa seria um encadeamento conceitual dessa construção conceitual do Nietzsche no sentido genealógico, procurando um encadeamento conceitual e genético das ideias do Nietzsche até chegar dentro disso que ele deseja criar. Amor aqui é uma ideia bem diferente do comum. Amor é afirmar aquilo que se ama, né? A partir do destino, do necessário, que é tudo aquilo que acontece. Então, tem um certo tipo de visão de mundo, mas também de aceitação que tem, assim, isso é uma pergunta comum, também tem bastante estudos sobre isso, se nesse ponto Nietzsche não é semelhante ao pensamento estoico. Eu diria para vocês, há muitas interpretações desse aspecto do pensamento do Nietzsche, a gente fica comparando as interpretações, mas é uma interpretação possível, sim. Alguns aceitam, outros não. É assim quando a gente estuda um conceito tão impactante e debatido dentro dos círculos nietzschianos. Finalizando, sintetizamos em 3 pontos, então, o profundo amor pelo viver. Não desejar que as coisas sejam de outro modo. Não idealizar, né? Sintoma, uma eterna ansiedade ou vitimismo. O bom é para depois, né? Então, o amor fati traz essa ideia, assim, um profundo amor pelo viver, aceita as coisas como elas são, mesmo
com tudo que às vezes a gente não gosta ou nos desagrada. A segunda síntese seria aproveitar a existência se fortalecendo a partir das vivências e trazendo disso lições de autoaperfeiçoamento. Vocês conhecem a sentença nietzschiana, né? Aquilo que não me mata me fortalece. Quando a gente fala assim, desconectado, né, parece um ditado, assim, um jargão. Mas ela é inserida dentro do contexto de publicação do autor, ele vai falar assim, sobre uma ideia de uma experiência de vida ou de uma série de modulações que o ser humano vai sofrendo a partir de um enfrentamento assim, com a existência, onde ele não divide mais os acontecimentos em bons ou ruins, porque eles produzem uma espécie de sofrimento, ou uma espécie de desagrado, ou que demoram a passar num sentido de insatisfação. Não é nem bom nem ruim, é necessário. É algo que está, que não poderia ser de outro modo. E isso vai levando à frente uma outra relação com as experiências, com as vivências, com toda essa expectativa da realidade. Então ela vai trazendo uma outra consolidação para a ideia de vivência. E a última é dizer não o tão pouco quanto possível. Isso daria uma outra fala, mas eu gosto muito dessa parte em Nietzsche, e eu acho que isso tem que ser dito relacionado ao amor fati, ou profundo amor pelo viver, né? O Nietzsche fala aqui de um tipo de potência que os seres humanos têm da escolha. É muito difícil viver uma vida ou situações em que tu tem que passar o tempo inteiro dizendo não, negando. Ele diz assim, tu tá próximo demais das coisas que tu não deveria, né? Não fica próximo daquilo que tu nega, né? Dizer não ao que nos prejudica é uma virtude, mas é necessário viver em um ambiente favorável, onde isso não precisa ser um imperativo existencial. É possível buscar uma grande saúde fora de lugares que tu discorda tanto. Isso é um bom sintoma, né, que poderia ser colocado como uma das lições do profundo amor pelo viver. Dizer não, muitas vezes, é uma denúncia de uma situação que poderia ser diferente. Seria importante se afastar disso. Viver implica movimento, viver implica transitoriedade, viver implica finitude. Isso é um tipo de sabedoria trágica em Nietzsche que não poderia ser de outro modo. Isso é um necessário. Esse também é um ponto de partida ontológico. O movimento, a transitoriedade, a vontade de que isso não seja desse modo. Então, um sofrimento como condição ontológica traz um certo tipo de tragicidade existencial, mas que não pode ser negada por nenhum véu e nenhuma forma de transfiguração sobrenatural. Ela precisa ser enfrentada pelos princípios que nós falamos anteriormente. Nietzsche te dá uma última sugestão, que é uma transfiguração artística. Diz assim, a ideia de criação artística é interessante, mas para ele, nos textos da juventude, a criação não termina com o fim da obra de arte, como na tarefa do artista, né? Nietzsche deriva daí uma ideia de usar da criação artística como uma metáfora de entender essas criações existenciais que se revelam a cada momento, né? Embora tenha se afastado um pouco de Schopenhauer durante a vida, Nietzsche não se afastou de um princípio interessante de Schopenhauer, que é as lições que as artes nos dão, e a criação artística como um bom poder, assim, de uma epoque, de uma retirada daquele sentimento e daquela sensação da passagem do tempo e da finitude durante muito tempo, durante todo o tempo. A criação artística e as artes nos trazem boas lições, assim, ou de reconexão com a realidade, também de criação de uma outra forma de existência diante de tudo isso, mas sem negar nada, né? Assumindo esse profundo amor pelo viver. Eu diria que Foucault entendeu isso como ninguém quando criou seus textos sobre a estética da existência e quando aborda a temática do cuidado de si, né? Então, Foucault vai retomar isso no século XX com esses dois conceitos, a estética da existência, a criação como uma atitude diante do mundo, nessa transfiguração, e também a ideia de cuidado de si como tarefa primeira do ser humano. E eu vou acabar essa fala citando um trecho que Nietzsche recebeu de presente de alguém que ele conviveu durante muito tempo, que foi a Lu Salomé, e ela escreve uma poesia a Nietzsche que retrata o entendimento da sua filosofia. Lu Salomé
escreveu uma das biografias mais que eu considero mais bonitas de Nietzsche, que é de alguém que conviveu com Nietzsche, aprendeu com ele e conviveu com ele, que se chama Nietzsche em suas obras, Lu Salomé. É uma biografia de alguém que conviveu com Nietzsche, que compreendeu o seu pensamento. E ela deu de presente para o Nietzsche uma poesia, que o título da poesia é Hino à Vida. E aí tem essa carga de entendimento de o quão pesado é essa afirmação pelo viver, assim, todos esses conceitos do amor fati. Eu vou ler só o trechinho final para não ficar longo demais, mas vocês vejam como termina, né? Às vezes o necessário não é só o belo, e a beleza depende de o quanto nós estamos dispostos a entrar em um processo de transformação para conseguir fazer beleza a partir da aceitação do necessário. Não aceitação no sentido passivo, mas afirmativo, né? É aquela ideia do Freud caminhando com o Rilke, que vê a primavera se esvaindo e fica triste com o passar da beleza. E o Freud anuncia, né? Lembra que o valor da beleza está na sua transitoriedade e na sua escassez no tempo. Se fosse tão comum assim, talvez não fosse belo, né? É preciso ver beleza na transitoriedade. E aí o poema que a Lu Salomé intitula aí Na Vida termina assim: se não tens mais nenhuma felicidade para me presentear, que seja, ainda tens tua dor. Né? E fecha. Então, a dor ainda é um presente, tá? Porque ela ainda está dentro do necessário. E a partir dela, muitas coisas podem ser feitas quando o ser humano se pega a si mesmo a partir desses princípios. Então, o profundo amor pelo viver em Nietzsche incorpora, em algum sentido, essas perspectivas. E o pensamento sobre esse assunto no autor parte daí, pelo menos como começo, nunca como fim. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Felipe. É uma presença poética. Obrigado, Sérgio. A tua fala comove, me move junto a sentir. E provoca a necessidade de experienciar o que você está dizendo. Experienciar o que você está dizendo junto com Nietzsche. Mas o que você está dizendo porque, de algum modo, você também sente, você também experiencia. Então, a minha primeira questão tem a ver com Felipe Karasek e a sua experiência do viver. Como Nietzsche entra dentro da tua experimentação do viver e como você construiu isso ao seu modo. Esse amor incondicional à necessidade, amor incondicional às coisas como elas são, inclusive a dor, inclusive o sofrimento, inclusive a finitude. Como você, Felipe, vivencia isso? Obrigado, é possível, por aí, sentir o sentido da vida? Sentir. A questão também gostaria de trazer, além dessa, que é uma questão que joga assim, a extrema sensibilidade, né? A coragem de ter uma extrema sensibilidade. A questão do professor Clayton nos escreve aqui sobre Sócrates e a sua influência no filósofo do martelo. E isso tem conexão, muito provavelmente, com essa aparente dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Uma vibração entre o apolíneo e o dionisíaco. Luca escreve a beleza a partir da aceitação do necessário. Vamos a fundo nisso. Obrigado pela fala. O que parece é que Nietzsche está propondo uma espécie de meditação constante. Aliás, a sua proximidade com o budismo também é notória, né? Embora ele tenha críticas ao budismo também. E essa meditação constante, esse trabalho continuado de si, tem a ver com uma certa gratidão existencial gigantesca
uma gratidão existencial incomensurável. Então, esse super-homem, ele é super humilde, ele é super corajosamente humilde para entrar dentro desse movimento em que a gratidão conduz a uma responsabilidade. Obrigado por todos que estão aqui presentes. Jordana, Luca Pumes. Quando você citou logo ao início a doença neurodegenerativa, a condição neurodegenerativa do Nietzsche, né? E que foi uma das condições. Estou aqui lembrando a Tatiane, que está aqui nos assistindo nesse momento, né? E dentro desse mesmo enfrentamento. Se você teria algo a dizer a ela também. Tá, ótimo. Muito obrigado, Sérgio. Que coisa boa essas reflexões, assim, essas questões que elas rememoram motivações, né? Isso é muito bacana, né? Porque e muito importante falar sobre desse ponto de vista, porque as nossas motivações elas são importantes de serem retomadas assim com o autor. Eu acho bem bacana assim, qual é o lugar do Nietzsche, né, dentro da minha existência, da minha vida, né, meu interesse que está há tanto tempo assim se dedicou a um mergulho nesse autor, né? Eu lembro de uma fala bem marcante que uma vez tu fizeste, que tu disseste assim: os autores que nós estudamos nos ajudam a pensar os nossos próprios problemas. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que outras pessoas também pensaram as coisas que nós pensamos. E nós não nos sentimos mais sozinhos. Isso é muito bacana. Para mim, pelo menos para mim, isso foi marcante e super inspirador. Porque isso já é uma camada de resposta. Claro, Nietzsche me ajudou a pensar os meus problemas com a existência, com a subjetividade, com o entendimento do mundo. E, claro, foi mais além ainda, mesmo quando eu percebia que não eram os meus problemas, eu conheci novos problemas interessantes de serem pensados que foram adicionando vitalidade à existência, foram trazendo essas assim, essas experiências de sensações, assim, essa ideia de quando as experiências se tornam vivências porque se abraçam a um sentimento, né? Também estou te parafraseando, né? Isso é bem marcante porque isso faz todo o sentido na trajetória de um pensamento, de um pensador, de alguém que se constrói em sua subjetividade aberto a essa experiência estética, no sentido de que ela é estética porque ela é sensível. Ela não é exclusivamente intelectiva. Eu acho que isso é bem importante. Uma outra questão é sobre essa ideia da solidão, né? Em que é bem curioso que quando, em algum momento, a gente percebe que se instala, sempre por motivos desconhecidos, uma experiência do Talmatzen, né? Quando a gente tem aquele momento assim de que, opa, agora o cotidiano e o normal se tornaram extremamente diferentes, eu sou incapaz de retornar ao estágio anterior. E ainda não compreendo como até agora eu vivia dessa forma. E agora as coisas serão diferentes, né? Lembra agora tudo mudou. Quando isso acontece, a gente tem uma certa experiência de seria solidão ou solitude. Não é uma ideia de solidão abandonada, é uma ideia de que eu preciso de alguém para pensar junto comigo, essas coisas que são tão importantes na consolidação da existência, da subjetividade, do autocuidado, do autoaprimoramento. E a gente encontra nos filósofos, nas filósofas, nos textos, né, um diálogo, uma conversa, e, claro, e também nas pessoas, nesse momento de troca. A leitura é uma atividade maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito solitária também, né? E ela, quando compartilhada, ganha outra camada de vigor, de potência, assim, de acolhimento. Tem uma espécie dessa coisa que o Nietzsche, o Schopenhauer falam, assim, não é bom ficar lendo sozinho muito tempo. Isso é um momento, depois isso precisa ser compartilhado, dividido, debatido, conversado. A partir disso vem outra camada de sentido. Então, é claro, Nietzsche, na minha história, tem a ver com, em primeiro lugar, uma ajuda para pensar
problemas que eu pensava, mas isso é só o começo. A partir daí se inauguram mundos tão interessantes de diálogo, de conversas, de novas problematizações, e a existência fica diferente, né? E ela não tem como voltar ao ponto anterior a essa epifania, né? Ela é um caminho que não é possível mais desaprender. E a partir daí as coisas ficam mais interessantes, a gente se pega como tarefa, pelo menos no sentido exclusivamente pessoal, mais interessantes. Não estou fazendo uma oposição a desinteressante de forma alguma. Tem aqui algo que para mim é estético, que Nietzsche fala, que algumas questões, por exemplo, eu posso ler o Zaratustra e não entender algumas coisas do livro na primeira vez que a gente lê, mas eu posso sentir o sentido do escrito. E algumas coisas sempre vão nos tocar o sentimento. Isso é algo maravilhoso da leitura ou da experiência filosófica. Alguma coisa nós sentimos e isso faz toda a diferença. E essa experiência é a própria estratégia da pedagogia, né? Esperar que algo novo seja sentido, que algo novo seja dito e que isso mude tudo, né? E que isso transforme não só a realidade, mas como a pessoalidade, né? É isso que a gente espera do filosofar. Né, que isso mude as coisas, que isso seja potente na transformação. Podemos sentir juntos. E podemos sentir juntos, exatamente. Né? E outra, no mundo que grita o contrário disso, é tão corajoso esse ato, né, de ter, primeiro, esses pensamentos, inclusive ter esses sentimentos, e, em terceiro lugar, ter a coragem de falar isso em público numa live. Né? Isso é tão extemporâneo, né? Isso é tão radical, é tão marginal, né? E ainda resistente. Não deveria ser, eu acredito. Né? Eu acredito que sim. Né? Em alguma medida, Nietzsche anunciava que ter a coragem de ser sensível era a maior das coragens e se deixar ser tocado por esse tipo de afecção. É uma experiência estética. O Nietzsche dizia assim, né? Diante de um belo quadro, não pergunte o que é isso, pergunte o que você sente diante disso. E ele faz toda uma divagação linda, né, sobre a potência da pergunta estética. Quando estamos diante de uma obra de arte, se eu perguntar o que é isso, né, fazendo aquele esforço metafísico primeiro, eu perco a obra. Mas se eu pergunto o que eu sinto diante disso e nós conversarmos a partir dos sentimentos, talvez algo diferente aconteça. Né? É importante também saber perguntar, né? Ele vai falando sobre essa ideia, assim, o que é uma pergunta filosófica, né? O que é esse modelo de reflexão. E aí eu uso isso para dizer algo que, assim, que é super polêmico, mas é algo que é bem legal dizer, tá? Que vai ser a resposta à pergunta do Clayton. Tá? Muito se fala que Nietzsche é um grande crítico do socratismo, do platonismo, do cristianismo, do budismo. E eu vou dizer, está correto. Ele é crítico disso mesmo. Mas em nenhum momento Nietzsche é crítico de Sócrates, de Platão, de Cristo e de Buda. E isso faz toda a diferença. Porque o ismo é o que foi feito em nome de. Esse é o problema do Nietzsche com o platonismo. E nós sabemos, inclusive, o professor Oswaldo Giacoia, um grande estudioso de Nietzsche, afirma há pouco, numa obra muito bacana, que ele diz assim, ó, nenhum autor produziu mais influência em Nietzsche do que Platão. Isso é verdade. Porque o estilo de escrita do Platão, a metáfora, a figura, a imagem, o fedro, quando o conceito se tornar insuficiente, cria uma imagem, cria uma metáfora, cria uma paisagem. Isso traz mais sentido, isso apela ao sentir. Platão é um grande pedagogo para Nietzsche. É um artífice, alguém que ensina essa força, esse sabor da filosofia, por uma estratégia de estilo, por alguém tão interessante. Os ismos que foram feitos do socratismo, Sócrates é mais problemático para o Nietzsche do que Platão, tá? Sócrates é uma pessoa, mais uma biografia que o Nietzsche na juventude analisa assim de uma maneira mais radical. Ele não gostava, né? A gente contar, uma vez um estudante de uma disciplina minha contou quantas palavras Nietzsche usou para ofender Sócrates no Crepúsculo dos Ídolos, são muitas. Né? Mas isso denuncia um certo tipo de questão também, assim. Mas com Platão não, e nem com Cristo, né? Não se esqueçam ali da obra O Anticristo, onde isso fica mais evidente. Nietzsche diz assim, o primeiro e último cristão morreu na cruz. O que foi feito em seu nome depois foram os anticristos, né? Então, para ele exclui Cristo disso,
Mesma coisa com Buda, né? Algumas coisas do budismo para Nietzsche são problemáticas, mas ele sempre tenta retornar, assim como num movimento do estilo dele, que é uma questão genealógica, genética, assim, voltar para a pessoa, para aquele sujeito, Cristo, para aquele sujeito, Platão, que viu Sócrates sendo condenado ali à morte e estava presente, como Buda, alguém que entendeu um certo tipo de experiência de sofrimento, de dor, que sentiu a existência com todo o peso e, na sua maneira, tentou transfigurar isso. Ali tem, por Nietzsche, aquilo que depois os existencialistas chamarão de autenticidade. Mas depois, assim, o problema com ele com alguns ismos que surgem depois. Então, esse é um sentido, olha, mereceria, assim, eu diria assim, uma pesquisa profunda sobre essa diferença de Nietzsche entre Cristo e o cristianismo, Platão e o platonismo, Sócrates e o socratismo, Buda e o budismo. Eu tenho defendido isso há um tempo já, tenho estudado isso, assim, encontrado boas evidências na obra nietzschiana para fazer essa separação. A gente tem um problema sério com ideologias e dogmatismos e não com biografias. É diferente quando ele fala sobre cada um dessas coisas, né? Pois é, gratidão como coragem, né? Conduz a uma responsabilidade. Eu acho que seria o ato ético fundamental perante o viver e a existência se a gente aceita o amor fati, né? Como mesmo diante de tudo isso ser grato, né? É um valor, né? É uma coisa muito instigante isso, né? Esse exercício de humildade, de se despir de todas as proteções e os véus que nos separam de uma natureza terrífica e radical. Né? E ainda assim ser grato por tudo isso. Eu não discordo que seria a maior forma, né, de chegada do Iberment, conseguir ser grato por isso. Né? A natureza, ela é terrífica, a realidade, né? Ela é terrífica na sua estrutura de passagem, de movimento, de fluidez, de finitude, de transformação. Isso é duro, né? É difícil, o oposto é mais confortável. E nesse desconforto completo, ainda assim ser grato, né? Eu acredito que seria o ato de maior e de mais extrema coragem. E por fim, a doença degenerativa do pai do Nietzsche, a sigla que hoje, assim, a gente publicou um livro há pouco tempo pela UFPEL, organizado pelo professor Clademir Araldi, que ele está disponível em domínio público. Depois eu encaminho para o Sérgio pode compartilhar com vocês. Eu só tenho que lembrar em qual plataforma ele está compartilhado, mas eu sei que no meu perfil ali do academia.edu ele tá compartilhado ali no meu perfil. É um livro inteiro que foi publicado sobre Nietzsche e o naturalismo, que cada um de nós escrevemos um artigo. O professor Clademir Araldi, ele escreveu um artigo só analisando todas as evidências que existem a respeito de qual doença cerebral degenerativa o Nietzsche teve, que o pai dele teve. Né? O atestado de óbito do pai está escrito como morte por amolecimento do cérebro. Então sabe-se que essa doença se aproxima de um tipo de doença chamada, hoje que assim, cada letra significa um nome enorme, assim. A sigla da doença é MELAS, né? MELAS. Isso significa dizer que como a doença é genética, com o passar da idade, o cérebro vai entrando em um processo de degeneração, até que chega um momento ápice de uma crise, que é normalmente desencadeada por uma crise nervosa, que leva a pessoa ao vegetativo. Que foi o que aconteceu com Nietzsche naquela alegórica cena que todos sabem, que o Nietzsche estava envolto em pensamentos em Turim, quando viu um cocheiro açoitando um cavalo. E o Nietzsche parte em defesa do cavalo, né? Abraçando o animal para proteger das chicotadas. Nessa crise nervosa, o Nietzsche teria entrado em um certo tipo de desmaio e dali entrou em estado vegetativo e não voltou mais. Por tempo se pensou que era sífilis, mas não era. Hoje tem boas evidências, estudos em pensadores alemães, franceses, italianos que tiveram e fizeram toda uma catalogação das obras e dos documentos do Nietzsche, colocando isso em domínio público. É uma coisa recente que só terminou no fim dos anos 90. Então é algo que foi publicado agora há pouco. Então, a melhor referência sobre esse assunto, que eu entendo assim como uma meta-análise, uma boa síntese que foi publicado nos últimos anos,
é o artigo do professor Claudemir Araudi, da UFPEL, nesse compêndio sobre o pensamento do Nietzsche, que está publicado pela UFPEL, Nietzsche e o Naturalismo. Tá? Então essa seria a minha recomendação, né, de leitura, de referência sobre esse assunto mais. Acho que eu respondi todas, Sérgio. Ou pelo menos não respondi, mas dei uma perspectiva sobre elas. Né? Sim, as respostas, elas são do tamanho da nossa vida. Né? Que bom, né? Exatamente. Elas levam o tempo da nossa existência para se fazerem. E a cada sentimento conquistado, a cada micro sentimento, a cada micro mistério junto com esse sentimento, o prêmio é o próprio sentir, é o próprio adentrar de modo tão radical na existência, em que esse ser grato é também um ato sagrado. Exato. Agradeço pela tua existência mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Agradeço pela nossa coexistência, porque exatamente, bilhões e bilhões de anos da história do universo, bilhões de anos da história da vida, neste momento, aqui e agora, nos encontramos todos nós. Isso é um grande mistério. E podemos sentir juntos. E se podemos sentir juntos, também não é um tipo de resposta. Muito obrigado. Obrigado, professor Felipe Karasek. Eu que agradeço. Que nos próximos 20 ou 30 anos continuemos nos acompanhando. Com certeza. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço.